Seja bem-vindo ao canal Pensando e Conhecendo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar. Vamos ao vídeo. Olá, ciência e fé. Muitas vezes a gente pensa nesses dois mundos como se fossem opostos, né? Mas e se existisse uma ponte entre eles? E se essa ponte fosse a antropologia? A gente vai ver como o estudo do ser humano pode, na verdade, aprofundar a nossa visão sobre nós mesmos e sobre a fé. Como a antropologia deixa de ser uma suposta ameaça para se tornar uma ferramenta, nossa, poderosíssima de descoberta. Para a gente entender essa conexão, nosso roteiro é bem direto. Primeiro, vamos entender o que é exatamente antropologia. Depois, como é que os antropólogos trabalham, quais são as ferramentas deles. Em seguida, a gente vai mergulhar na grande pergunta: quem somos nós? Vamos ver como a ciência e a fé dialogam nesse campo. E, por fim, o mais importante, por que tudo isso faz diferença no nosso dia a dia. Vamos começar? Então vamos lá. Primeira parte, o que é antropologia? O objetivo aqui é começar a entender esse imenso mosaico humano. Na sua essência, a antropologia é essa busca fascinante por decifrar tapeçaria de culturas e comportamentos que definem a gente como seres humanos. Olha só, Confúcio já nos deu uma pista genial há muito tempo. A natureza dos homens é a mesma, são seus hábitos que os mantêm separados. Esses hábitos, isso é o coração do que a gente chama de cultura. Ou seja, não é a nossa biologia, mas sim o que a gente aprende e pratica que cria essa diversidade humana tão incrível. E para a gente ter uma base bem sólida, a definição de cultura de Hibbert é perfeita. Ele fala que culturas são os sistemas de ideias, sentimentos e valores de um grupo. Dá para pensar nela como se fosse um software compartilhado, sabe? Um programa que orienta como as pessoas de um grupo pensam, sentem e agem no mundo. Certo. Se a cultura é esse software, como é que os antropólogos fazem para estudar isso? Bom, eles não adivinham. Eles têm um kit de ferramentas bem específico. Vamos ver agora como eles conseguem entender as culturas na prática. Basicamente, são 4 métodos principais. O primeiro, e talvez o mais famoso, é a observação participante. O antropólogo literalmente mergulha na comunidade, vivendo junto, aprendendo como se fosse um aprendiz. Depois vem as entrevistas, que são conversas abertas para descobrir os significados por trás do que as pessoas fazem. Em terceiro lugar, a análise de documentos e artefatos, que é quase um trabalho de detetive reconstruindo histórias. E por fim, a análise comparativa, que é quando se busca padrões e diferenças entre várias culturas para entender o que nos torna universalmente humanos. E são justamente essas ferramentas que nos levam para o coração do debate. A questão central, o ponto onde a ciência, a filosofia e a fé se encontram para tentar responder, afinal de contas, o que nos define como humanos? O que nos torna humanos? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É ela que move toda a antropologia. Será que somos só biologia e instinto? Ou será que somos definidos pela nossa cultura, pela nossa sociedade? Ou tem algo mais aí? As respostas, como a gente vai ver, mudam bastante. E aqui a gente já vê uma tensão bem clara no pensamento secular. De um lado, você tem uma visão mais sociológica, como a de Durkheim, que diz que a nossa identidade é definida pelo grupo, pelas redes sociais que nos formam. Do outro, uma visão mais psicológica, como a de Jung, que diz que a identidade vem de dentro, de arquétipos, da nossa autoconsciência. A grande questão é, somos definidos de fora para dentro ou de dentro para fora? É aqui que entra uma crítica bem importante ao que a gente chama de naturalismo. Aquela ideia de que só o mundo material, físico, existe. Filósofos como Dooyeweerd argumentam que, quando a ciência esquece as suas próprias bases filosóficas, ela corre o risco de se tornar reducionista. Ou seja, ela tenta explicar o ser humano como se ele fosse só biologia e química e acaba deixando de fora dimensões super importantes como propósito, significado e a própria fé. E como resposta a essa visão mais reduzida, a perspectiva teológica oferece um alicerce totalmente diferente. A afirmação de que o homem é uma criação singular de Deus, feito à sua imagem e semelhança, a famosa Imago Dei, diz que nós temos uma dignidade, um valor e uma dimensão espiritual que vão muito além do que é puramente material. Certo, então com essas duas grandes perspectivas na mesa, a proposta não é o conflito, pelo contrário, é a síntese. Vamos ver agora como esses campos do conhecimento podem, na verdade, trabalhar juntos para construir uma visão muito mais completa e integrada. A curiosidade sobre outras culturas, claro, é bem antiga, mas o jeito de estudar isso evoluiu demais. Começou lá com os relatos de viajantes na Grécia Antiga, na Idade Média.
No século XIX, com o evolucionismo, ela tentou se tornar uma ciência mais dura, mais rígida. Mas foi no século XX que gente como Franz Boas revolucionou tudo, criticando o determinismo biológico e fundando a antropologia cultural como a gente conhece hoje. E aqui, a gente chega na ideia central de tudo isso. Não se trata de uma batalha. A antropologia bíblica e a científica não são inimigas. Pense nelas como duas lentes diferentes olhando para o mesmo mistério, o ser humano. É como usar um microscópio e um telescópio. Cada um revela camadas da verdade que o outro não consegue ver sozinho. Elas se complementam. Mas essa integração toda não é só um exercício teórico, um papo cabeça. Ela tem consequências muito práticas e bem profundas. Na nossa última parte, vamos ver por que a antropologia, na prática, realmente importa. Na educação, por exemplo, o impacto é gigantesco. O aluno deixa de ser visto só como um cérebro que precisa ser preenchido com informação. Ele passa a ser visto como um portador da imagem de Deus. E isso muda tudo. A educação se transforma num ato de restauração, um processo que reconhece tanto o nosso potencial divino quanto as nossas limitações humanas. Outro campo é o missionário. Aqui surge o conceito de missão encarnacional, a ideia simples e poderosa. Para comunicar uma mensagem de forma eficaz, é preciso entrar na cultura do outro, entender ela profundamente, assim como Cristo se fez humano e entrou na nossa cultura. E a própria Bíblia nos dá um exemplo incrível disso. As pragas do Egito, elas não foram só desastres aleatórios, elas foram um confronto cultural direto. Cada praga foi desenhada para desafiar e desmoralizar uma divindade egípcia específica. O Nilo vira sangue contra o deus do Nilo, a praga das rãs contra a deusa da fertilidade. Foi uma demonstração da soberania de Deus dentro daquele contexto cultural. Mas, atenção, aqui tem uma linha muito fina e bem perigosa. É a diferença crucial entre encarnação e assimilação. Encarnar é entrar na cultura mantendo sua mensagem intacta, fiel. Assimilar é se perder na cultura, é diluir a mensagem até ela não significar mais nada. A primeira exige sabedoria e fidelidade. A segunda leva à perda total da identidade. E para fechar, essa passagem de Hebreus nos lembra do maior exemplo de todos, o engajamento cultural de Cristo. Ele não ficou observando a gente de longe, ele se compadeceu das nossas fraquezas, entrou na nossa realidade, na nossa cultura. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se o próprio Deus levou a cultura humana tão a sério a ponto de entrar nela, como é que a gente pode se dar ao luxo de não fazer o mesmo? Para Ituniv Dizeres, se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e curtir.